rush on. Tonight shouldn't be the night I go home with anyone. I've been out walking on a rougher patch now, but I must say. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como prometido, semana passada, né, eu postei para vocês o pano de copa com acabamento, né, no ponto tulipa, e me pediram bastante para que eu trouxesse a minha versão do suplá com os pontinhos tulipa em volta. Bom, pessoal, saiu essas peças aqui, esse modelinho aqui. Vou falar mais dele para vocês, ó. Aqui eu me adaptei em uma toalha e no centro dessa toalha tinha esse centro aqui, lembra muito, né, como se fosse uma margarida, e eu adaptei trabalhando com carreiras de ponto alto. E aqui no biquinho eu adicionei os pontinhos tulipa. Olha só, coloquei aqui a flor, aqui o botãozinho, né, exatamente como eu fiz lá nos panos de prato. E aqui na nossa aula nós vamos trabalhar nessa tonalidade, que é esse amarelo, que também ficou um charme. Olha que lindo, gente. E vocês podem fazer outras cores também, tá? Que vai ficar muito lindo. No vermelho com cru, você pode fazer a combinação que você quiser, tá? Aqui eu usei tom sobre tom, mas você pode estar usando um natural aqui também, que vai ficar um charme. Bom, pessoal, a nossa peça, ela é confeccionada com os fios barrocos número 6, tá? Aqui a base a gente utilizou o Max Color. Aqui nessa peça eu utilizei o Multicolor normal, não é o prêmio. Nesse daqui eu utilizei o Max Color Candy, os dois são Candy, tá? Da cartela do Candy. E aqui foi o Multicolor Prêmio, Barroco Prêmio, tanto aqui na tulipinha. Nesse aqui eu utilizei o normal, tá? Aqueles primeiro que a gente comprava, tá bom? Por causa da cor, gente, essa cor é maravilhosa, mas ainda não achei ela no prêmio. A quantidade, né, de materiais foi 130 gramas para cada peça, apenas 130 gramas. Agora vamos por etapas. Aqui na parte, né, do multicolor, eu utilizei 57 gramas para uma peça, e na parte do Max Color eu utilizei 55 gramas, tá? E aí ela pesa um pouquinho porque tem aqui a etiquetinha, e a parte do verde eu utilizei 18 gramas. Então, pessoal, se você tiver um Max Color de 400 gramas e um prêmio, né, um multicolor de 400 gramas, você consegue confeccionar 7 peças tranquilamente, tá bom? Eu espero que vocês gostem. A gente vai utilizar a agulha 3,5 e uma tesoura para arremate. A etiquetinha é opcional. Aqui, ó, eu coloquei uma dourada e nessa daqui é uma rose gold para combinar. Ficou um charme. E vocês encontram lá no site da Art Laser. Eu vou deixar aqui para vocês também na descrição o link, tanto da Art Laser quanto do Armarinho São José, para vocês adquirirem todos os materiais. A ordem das cores eu vou deixar linkada aqui, e vocês também vai ter aí no inbox, né, no campo de informações. Ele ficou medindo de 38 a 40 centímetros mais ou menos, mas isso varia conforme a tensão do ponto de cada um. Se ficar menor, você pode sim acrescentar mais carreira, lembrando que aí aumenta o uso, né, de material. Você pode acrescentar mais uma carreira e colocando os aumentos necessários e se pedir, tá? Porque aí você vai sempre esticando a sua peça para ver como ela vai ficar. Então é isso, bora lá para nossa aulinha? Ok, pessoal, nós vamos iniciar com o anel mágico. Você faz o nozinho assim, né? E uma alongadinha. Introduz a agulha e vamos travar aqui o nosso fio. Aqui eu estou fazendo com o anel mágico para facilitar na hora de eu fechar, mas caso você queira fazer com correntinhas, pode fazer 6 a 8 correntinhas, tá? Então, aqui eu travei o meu fio. Eu vou trabalhar meio pontos altos, então eu dou uma laçada, passo dentro do anel mágico, fiquei com 3 laçadinhas, eu finalizo as 3. Novamente uma laçada, passo dentro do anel mágico, 3 laçadinhas, finalizo as 3, tá? Nós vamos fazer aqui no total de 16 meios pontos altos.
Finalizado, então, os nossos 16 meio ponto alto, eu vou estar fechando aqui o meu anel mágico. Eu não vou fechar tudo agora, eu fecho depois, tá? Vou deixar ele bem fechadinho depois. Nós vamos entrar aqui, ó, na alcinha do primeiro meio ponto alto, fechando com baixíssimo, tá? E nós vamos subir agora 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Essas 5 correntinhas, ela é equivalente a um ponto alto triplo. E agora, nós vamos fazer mais 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Equivalente, aqui somando, né, a 5 com a 7, nós temos 12, mas apenas nesse ponto, nós vamos iniciar com 5, o resto vai ser o ponto alto triplo. Então, nós vamos dar 3 laçadinhas na agulha para fazer o ponto alto triplo. Você vai vir no ponto seguinte e vai fazer esse ponto alto, passando as 2 primeiras laçadas, as 2 segunda, as 2 terceira, sobrou 2, você finaliza. Fica desta forma aqui. Nós vamos fazer novamente 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Novamente, 1, 2, 3 laçadinhas na agulha. Vem no próximo ponto de base e faça o seu ponto alto triplo, passando nas 2 primeiras, as 2 segunda, as 2 terceira e agora finaliza. Já temos aqui, ó, outra argolinha. 7 correntinhas. Novamente, 3 laçadas. Vem no próximo ponto de base e vai fazer aqui o seu ponto alto triplo. E assim, nós vamos dar toda a volta nesse anel e ele vai formar como se fosse aqui uma margarida gigante, né? Uma flor. Vai simbolizar aqui como se fosse pétalas, tá bom? Eu vou concluir o meu na volta, eu volto com vocês. Prontinho, pessoal. Aqui, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 argolinhas, tá? Nós vamos fazer a de 16 agora, para fechar, porque se nós temos 16 meio pontos altos, nós vamos ter 16 argolinhas também, tá bom? Aqui, ó, eu fiz o meu último, e aqui nós temos aquelas correntinhas iniciais. Nós vamos trabalhar apenas 1, 2, 3 correntinhas, tá? Vamos dar 2 laçadas, e aqui na argolinha inicial, nós fizemos aquelas 5, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5. Na de número 5, você entra e vai fazer o ponto alto duplo, passando as 2 primeiras, as 2 segunda e vai finalizar, tá? Simbolizando aqui como se fosse uma argola de 7 correntes. Você vai voltar aqui no centro, ó, daqui aonde paramos, você volta aqui no centro, vai buscar o fio lá atrás e fazer um pontinho baixo, tá? Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. No começo, ela fica um pouquinho desengonçada, mas ela vai ganhando estrutura, tá? Feito esse primeiro ponto baixo aqui em cima, você vai trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Vem na próxima argola e faz aqui embaixo, ó, passando por debaixo dela, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, 7, né? Vem na próxima, um ponto baixo. Então, nós vamos trabalhar essa argolinha de 7 correntes para cada argolinha, né? Cada pétala dessa, tá? Você vem na próxima e prende com um ponto baixo. E vai ficando assim, ó. Prontinho, pessoal. Finalizei aqui, ó. Fiz aqui as minhas últimas 7 correntinhas. E aqui, a gente tem esse ponto baixo inicial, você vai prender com um ponto baixíssimo. Como nós vamos arrematar esse fio, você dá uma alongadinha, vira aqui a peça, entra por detrás desse ponto baixo, tá? Olha bem aqui à frente, ó. Veja onde tá as 2 alcinhas dele. E puxa o fiozinho aqui, ó, da última correntinha para o lado de trás. E aqui, ó, você ajusta e trava o fio. Dá uma alongadinha, nós já vamos cortar, porque nós vamos entrar com outra cor, ó. Aí, você corta aqui, aperta bem.
e ela fica dessa forma assim, gente, ó, fica muito linda, tá? Então, a gente continua com 16 argolas nessa última carreira. Aqui, o anel mágico, eu já posso fechar, eu só aperto e depois eu faço o arremate, tá? Mas olha só, fica muito lindo. Essa base eu tirei de uma toalhinha e eu achei que ficou muito fofa. Agora, nós vamos entrar com amarelo candy, você vai entrar aí com a cor da sua preferência, pra gente dar sequência ao restante, né? Que nós vamos trabalhar agora essas carreiras de ponto alto. Vamos fazer aqui o nozinho tradicional e em qualquer argolinha dessa, você vai iniciar, passa o fiozinho na agulha e já prende ela aqui, ó, com um ponto baixo. Feito esse ponto baixo, você vai subir uma, duas correntinhas para dar altura. E vai trabalhar aqui, ó, mais 3 pontinhos altos. Então, eu tenho um, já aproveita escondendo os fios, tá? E faz aqui o terceiro ponto alto. Então, contando com essas correntinhas iniciais, eu vou ficar com 4 pontos dentro de cada argola, tá? Você vai fazer uma corrente, vem para a próxima e vai fazer a mesma coisa. 1, 2, 3 e 4 pontos, tá? Uma correntinha de separação, parte para a próxima argola e repete essa sequência. Certo, pessoal, terminando aqui a minha carreira, observe que ela fica um pouquinho molenga, mas conforme a gente vai trabalhando, vai ganhando forma, tá? Fiz aqui os meus últimos 4 pontos, eu vou fazer uma correntinha de separação e vou aqui aonde eu iniciei. Vou entrar aqui, ó, na segunda correntinha e fechar com um ponto baixíssimo, tá? Ajusta bem o fio, novamente eu vou subir aqui, ó, com 2 correntes e no mesmo lugar eu faço um ponto alto, tá? Essa corrente ela não conta, é só para não ficar muito aberta aqui a nossa emenda, tá? E nós vamos trabalhar para cada ponto de base um pontinho alto. Então, aqui eu tenho 4, eu vou ter 4 pontos altos. Chegando aqui nesse intervalo, aonde eu tenho essa correntinha, eu vou acrescentar 2 pontos. Então, eu faço 1 e 2, tá? E vai ser assim, aqui nos de 4 pontos, é um ponto para cada ponto de base, e aonde tem correntinha, você vai adicionar 2 pontos altos nela, para ficar dessa forma aqui. Prontinho, pessoal, completei a minha carreira. Chegando aqui no finalzinho, são 2 pontos altos aqui dentro, eu coloquei um. Vou adicionar aqui, ó, o segundo, tá? E aqui nós temos essas 2 correntinhas que eu fiz, você vai ignorar ela e vai entrar no ponto alto, tá? Então, aqui, ó, você entra no ponto alto, fecha com baixíssimo e novamente faz 2 correntes. Nesse mesmo lugar, você vai adicionar o seu primeiro ponto alto, tá bom? Aqui eu tô fechando assim, gente, mas se vocês souberem outra forma, vocês podem fechar da maneira que vocês quiserem, tá? Agora, a nossa próxima carreira, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto. Aqui no meus plaques já está pronto, ó, eu trabalhei uma segunda carreira de ponto e fui apenas fazendo ponto sobre ponto. Não tive a necessidade aqui de fazer aumentos, tá? Então, você vai seguir dessa forma por toda a volta da sua peça. Ok, pessoal, trabalhei aqui ponto sobre ponto. Chegando aqui no final, eu vou ignorar as 2 correntinhas, entro aqui no ponto alto, faço um baixíssimo, novamente 2 correntinhas. Então, pessoal, aqui, talvez você sinta que ele emborque um pouquinho, tá vendo, ó? Só que não se preocupe em relação a isso, tá? Estando aqui o miolinho fechadinho, ele vai ficar retinho depois. Agora, na próxima carreira, nós vamos adicionar aumento. E o aumento vai ser aqui, ó, na mesma sequência, aonde a gente tem esses intervalos. Então, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto. Vem aqui no mesmo lugar onde eu fiz as 2 correntinhas, coloco um ponto alto. Vou para o próximo ponto e vou trabalhando aqui. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Cheguei aqui nesse pontinho de número 6, eu vou fazer mais um no mesmo lugar. Então, você vai trabalhar por 2, 4, 5. Chegou no de número 6, você vai trabalhar o aumento e assim por diante. 5 pontos altos, chegou de número 6, você vai fazer o aumento, que consequentemente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, no de número 6 é o segundo ponto aqui, ó, do intervalo, na mesma direção. Certo, pessoal? Trabalhei toda a volta, olha só. E aqui no final, 5 pontos. E o último, eu vou adicionar o meu aumento, que são 2 pontos no mesmo lugar, que é no número 6, tá? Fiz 5 e no 6. Aqui eu ignoro as duas correntes, vou fechar na alcinha, né, do próximo ponto alto e faço novamente duas correntes. No mesmo lugar, um ponto alto. Agora, nós vamos fazer a última carreira com amarelo candy, vamos continuar fazendo ponto sobre ponto e vamos ter aumento também, tá? Então, aqui, ó, eu trabalho por 6 pontinhos altos, tá vendo, ó? 2, 4, 6, ignora as duas correntes. E aqui nós temos o segundo ponto do aumento da carreira anterior. Você vai entrar no segundo ponto e vai fazer 2 pontos no mesmo lugar. Então, você vai ficar aumento sobre aumento, sempre no segundo pontinho, e vai trabalhar os 6 pontos altos sozinho, tá? E concluir mais essa carreira colocando esses aumentos, tá bom? Prontinho, pessoal, finalizando aqui a minha última carreira, cheguei aqui, ó, no meu último ponto, vou fazer o meu último aumento, tá? E aqui eu vou finalizar, então, eu apenas alongo o fio, entro aqui, ó, nas duas alcinhas do ponto, busco essa laçadinha para trás, ajusto ela, ó, e travo. Aqui ela está travada, eu já posso estar cortando, tá? Depois a gente vai fazer os arremates. Então, você vai acertar a sua peça bem certinha, tá? No começo, né, como eu disse, ela fica bem desengonçadinha. E agora, nós vamos fazer uma carreira voltando a trabalhar com o Barroco Premium, Multicolor Premium, na cor amarelo. Fazemos o nozinho tradicional e você vai iniciar aqui aonde a gente terminou esse arremate, tá vendo, ó, bem aqui. Passa o fio na agulha e vamos trabalhar apenas a laçadinha de trás. Então, aqui, ó, eu pego apenas as duas laçadinhas aqui, ó, atrás do ponto. Deixa eu tentar focar aqui para vocês verem que a gente tem duas laçadinhas atrás do ponto, deixando a primeira livre. Você faz um ponto baixo. Vem no próximo, ó, você vai ver que tem duas laçadinhas aqui atrás, ó. Você vai deixar a primeira e aqui atrás tem duas. Só você encaixar bem certinho aqui a agulha, você consegue. E faz um ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo. E aqui eu já estou aproveitando para esconder esse fio, ó. E vou fazendo. Se você quiser pegar apenas uma laçadinha, olha que escuridão que ficou, gente. Se você optar por pegar as duas laçadinhas, não tem problema, tá? Aqui é só para ficar essa nervurinha aqui mesmo. E aí, você vai trabalhando, ou se você quiser pegar apenas essa laçadinha sozinha, também pode. Eu não gosto muito porque ela estica. Antigamente, eu pegava apenas uma laçadinha de trás e eu não sabia porque meu trabalho ficava repuxado. Só que aí, se a gente observar, a gente sabe que tem duas laçadinhas aqui atrás. Então, não tem por que pegar só uma, pega as duas, tá bom? Assim, o ponto fica mais firminho. Então, eu vou concluir mais essa volta com essa carreirinha de ponto baixo. Prontinho, pessoal, trabalhei a carreirinha de ponto baixo, ponto sobre ponto, não teve necessidade de aumento. E aqui no último, eu só alongo meu fio, viro a peça, entro na alcinha, ó, dos dois primeiro ponto baixo, trago o fio para o lado de trás, ajusto e travo. E novamente, eu vou cortar, porque agora nós vamos dar início às folhinhas do ponto tulipa. Mas olha a nossa base como que fica, ó. Fica bem certinha, tá? Então, nós vamos entrar com o verde, você vai fazer o nozinho tradicional e vai entrar em um desses pontos, tá? Ó, um exemplo, eu entrei nesse daqui e vou subir fazendo um ponto baixo e mais duas correntes. No mesmo lugar, eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto, certo?
As folhinhas, elas são aquele jeito tradicional, 2 pontos altos fechados junto, mas a gente inicia, né? Então, a gente fecha dessa forma. Para intervalo, eu vou trabalhar 1, 2 correntinhas, dou uma laçada, venho no mesmo ponto e faço um ponto alto inacabado. Agora, eu vou fazer novamente mais um ponto alto inacabado nesse lugar. E agora sim, eu vou finalizar os dois juntos, tá? Finaliza assim. E aqui nós temos a base para a nossa tulipinha. Agora, nós temos o intervalo. Você vai fazer 1, 2 correntinhas de separação. Você vai pular 2 pontos de base, ó, 1 e 2, entra no terceiro, faz um ponto inacabado, o segundo ponto inacabado e agora finaliza, certo? 2 correntes de separação. Você vai pular novamente 2 pontos de base, entra no terceiro e vai fazer 2 pontos inacabados, 2 correntinhas, volta no mesmo lugar e mais 2 pontinhos inacabados. Então, pessoal, vai ser assim, ó, uma vez você vai fazer a base com 2 grupinhos de 2 pontos inacabado, 2 correntes de separação e apenas um grupinho. 2 correntes de separação novamente e faz essa repetição desse lequinho aqui, tá? Dessa forma aqui, porque é aqui que a gente vai fazer a florzinha e aqui a gente faz apenas um botãozinho, tá bom? Que nem como eu terminei aqui esse de lequinho, eu faço as 2 correntes, pulo 2 pontos de base, entro no terceiro e coloco aqui somente 2 pontos inacabado e finalizo junto. Faço as 2 correntinhas e volto a trabalhar esse lequinho aqui, tá? Então, eu vou sempre intercalando. Ok, pessoal? Trabalhei aqui as folhinhas intercalada com os 2 pontinhos e aqui, pessoal, ele sobra 2 pontinhos a mais, tá? Então, aqui, ó, antes, né, do meu último leque, ao invés de pular 2, eu pulei 3, fiz o leque. Aqui, eu vou fazer os 2 pontos altos, então, eu vou pular 1, 2, entro no terceiro, faço aqui os 2 pontos altos fechados junto, 2 correntes, e aqui eu vou pular 3, porque sobra 2, então, aqui eu ocupei 3 para usar 1, e aqui eu fico pulando 3. Aqui, ó, eu entro nessas 2 alcinhas aqui do primeiro leque e faço um ponto baixíssimo. Trava o fio. Bom, de verde, nós paramos por aqui, tá? Você apenas ajusta aqui o fio, ó, e vai ficar dessa forma aqui. Agora, nós vamos entrar para fazer as nossas tulipinhas, tá? Aqui perto do meu arremate mesmo, eu vou entrar com fio amarelo novamente, passa aqui esse fio para o lado. Faz o nozinho tradicional e entra nesse primeiro lequinho. Faz aqui, ó, um pontinho baixo. Feito o ponto baixo, você vai subir 2 correntes. E dentro desse leque, você vai trabalhar mais 6 pontinhos altos. 2, 3, 4, 5 e 6. O total é 7, tá, gente? Mas como a gente iniciou aqui, ó, com as correntinhas, ela já equivalente, né, a 7 pontos. Dou só uma alongadinha no fio, nós vamos fechar como se fosse fazer um ponto pipoca. Vem aqui, ó, na última correntinha, busca essa laçadinha, ó, e fecha como se fosse um pontinho pipoca, tá? Agora, nós vamos fazer o seguinte, você vai fazer aqui, ó, uma laçadinha para fechar e mais 3, 1, 2 e 3. Volta dentro da pipoquinha e faz um pontinho baixo. Lá no bico do guardanapo, eu fazia pontos picô. Aqui no suplá, nós vamos fazer ponto baixo, 3 correntinhas, tá bom? 1, 2 e 3, volta aqui dentro e prende com um ponto baixo. 1, 2 e 3, volta aqui dentro e prende com um ponto baixo, tá? E aí, vai ficando assim, tá bom? Eu acho que fica mais delicado pro suplá do que eu fazer ponto picô, fica muito longo, tá? Mas se você quiser fazer o ponto picô, tudo bem, ó, por 3 vezes. Vamos fazer agora, ó, 3 correntinhas. E aqui nós temos esses 2 pontos fechados sozinho.
Você vai pegar as duas laçadinhas aqui, ó, desses dois pontos e vai fazer um ponto baixo. Novamente, uma, duas, três correntinhas, volta no mesmo pontinho de base, finaliza com um ponto baixo. Então, aqui, ó, nós ficamos a florzinha e aqui um botãozinho. 3 correntes, 1, 2 e 3. Vem para o próximo leque, você vai fazer a sequência de 7 pontos altos. Sete pontos altos, alonga só um pouquinho o fio, vem aqui no primeiro ponto e busca essa laçadinha fechando como se fosse um ponto pipoca. Vamos travar, travou, 1, 2, 3 correntes, volta aqui, ó, dentro da pipoquinha e faz um pontinho baixo. 1, 2, 3 correntes, volta novamente, um ponto baixo. Opa! 1, 2, 3 correntes, volta novamente e o último ponto baixo, ficando dessa forma aqui. Que gracinha que fica, né, gente? Fica muito linda. Novamente, nós vamos fazer as 3 correntes, vamos descer aqui, ó, nesses dois pontos sozinho, faz um ponto baixo, 3 correntes, volta na base e mais um ponto baixo. Finalizamos aqui mais um botãozinho. E vai fazer as 3 correntes de separação e no leque vai iniciar o seu próximo ponto tulipa. Olha que fofo, gente. Então, sempre vai ser assim, uma tulipinha, um botão, uma tulipinha e um botão. E assim, a gente vai trabalhar por toda a volta da nossa peça. Quando você terminar, ó, ela vai ficar com essas tulipinhas assim, ó, intercalada com um botãozinho. E ficou uma graça. Ok, pessoal, finalizando aqui a nossa peça. Olha que charme que tá ficando. E aqui no meu último, eu fiz um botãozinho, 3 correntes. Para finalizar, então, eu vou pegar aqui, ó, bem aqui no pezinho, atrás da primeira argolinha de 3 correntes, e você vai fazer um baixíssimo. Trava o fio e você vai poder estar arrematando. Aperta bem. E olha só que charme, gente, ficou muito lindo. Eu trabalhei aqui no total de 21 tulipinhas, olha só, intercaladas pelo botãozinho, ó, 21 tulipinhas. Gente, fica uma graça essa peça. Agora, eu vou explicar para vocês como que a gente faz o arremate. Eu vou estar colocando aqui na minha peça a etiqueta da Art Laser, e eu escolhi no tom dourado, eu vou estar colocando mais ou menos assim aqui embaixo. Nesse rosa quartz, né? Nesse rosa, eu coloquei a etiqueta Rose Gold, também é acrílica, né? Um pouquinho espelhada. Então, vamos lá aqui para a parte do arremate. Aqui, você vai virar a sua peça pelo avesso. Nós temos aqui o anel mágico. Você vai usar uma agulha de tapeceiro para facilitar. Vai passar o seu fio. Com agulha de crochê também dá, gente. Eu só vou fazer aqui, ó, para ficar bem mais fácil para vocês visualizar. E aqui, ó, o nosso fio, ele vem nesse sentido, né? Sentido horário. Então, você vai pegar aqui, ó, os dois próximos fios de algum pontinho, tá? Passa e faz aquela finalização como se fosse de costura, tá? De costura. E agora, você volta, ajusta um pouquinho, ó, e volta novamente pelo meio dos pontos, ó, escondendo. E aí, você puxa bem e corta o excesso, deixando apenas uma pontinha sobrando pra gente colar. Aqui nesses outros, daqui de cima, é o mesmo esquema. Então, depois que eu tirei todo o excesso, não vai esquecer, porque se você cortar muito rente, depois você não lembra onde foi. Então, eu tenho aqui, ó, a pontinha do anel mágico, eu pego uma cola, pode ser a cola de sua preferência. Põe um pinguinho de cola e assento o ponto, né? O fiozinho. Aqui eu também tenho, eu venho bem aqui, ó,
entre os pontos, passo a colinha e escondo essas pontinhas com a própria cola, o biquinho da cola. Eu venho aqui, ó, tem uma pontinha, levanto ela, pingo. Aqui também eu tenho esses 2 fios, por debaixo eu passo a cola e assento a ponta. Então, gente, esse acabamento você vai fazer na sua peça, tá? É bem simples, bem fácil de fazer. E só não esquece, porque se você cortar, você acaba esquecendo o local que ficou essas pontinhas. Então, agora, gente, eu vou estar colocando a minha etiqueta, que é essa dourada aqui. Eu vou estar pregando ela. Ela é bem simples, eu pego um pedacinho do fio, da onde eu vou colocar. Se eu for colocar nessa base, que é o candy, eu pego um pedacinho do fio candy, divido em 2, passo uma laçadinha aqui, outra laçadinha aqui e amarro, passando aqui, ó, por trás, tá? Já tem vídeo ensinando a pregar aqui no nosso canal. Então, eu vou fazer a aplicação da minha etiqueta e já venho mostrar pra vocês a minha peça pronta. Ok, pessoal, finalizei a minha peça. Olha que linda que ela ficou. Ficou bem certinho, bem assentadinho os pontos. E eu espero que vocês tenham gostado, gente. Ficou uma lindeza esse suplá. Você pode estar fazendo, né, várias tonalidades, várias cores. Eu vou tirar a medida aqui com vocês, ó. Vamos lá. Certinho, da pontinha aqui da tulipinha até a outra, ficou 38 centímetros, quase 39, tá? Se você quiser fazer essa peça menor, você também pode. Como que vai ser? Você vai aumentar a quantidade de carreiras em pontos altos. Aí, ela vai ficar maior, tá bom? Você pode iniciar o meio, normalmente igual a videoaula. E depois, você vai acrescentando mais carreira. E conforme for havendo a necessidade de colocar aumento, vocês colocam, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui tem a outra opção, né? Este daqui, nesse rosa candy, com esse rosa quartzo mesclado muito lindo. E fica de dica para vocês aí, ó, as 2 cores. Vocês podem estar trabalhando, fazendo outras cores também, vermelho, um lilás, ficaria maravilhoso, gente. Agora eu quero passar para vocês rapidinho, antes da gente finalizar o vídeo, tá? O nosso suplá, ele pesou 130 gramas, então eu vou passar a quantidade de cada cor que eu utilizei, tá bom? Aqui, na parte do prêmio amarelo, eu usei 57 gramas, contando o miolinho e também a parte da tulipa, tá? 57 gramas. Já aqui no amarelo candy, eu utilizei 55 gramas. É bem pouquinho, gente, não é muito. Então, se você pegar um novelo de 400 gramas, você consegue até fazer mais de 6 suplá, né? Fazendo aqui somente essa base com o Max Color. E o verde também foi bem pouquinho, acredito que foi umas 18 gramas, pelo que eu fui pesando, tá? A minha balança, ela não tá muito boa, aí eu pesei no reservado para depois eu vir passar para vocês. O total, então, 130 gramas. Lembrando que a tensão de ponto varia, tá? Cada um tem uma tensão, seu trabalho pode ficar maior ou ficar menor, você usa menos ou usa mais. Então, por isso é bom você estar testando. O meu ponto, ele não é apertado, gente, ele é bem soltinho. Mas, igual eu disse, se quiser aumentar, você pode fazer mais carreiras, tá? E aqui na parte do biquinho, você tem aquela opção, chegou no final, não bateu, você pode pular 3 pontos aqui, não tem problema. Ou 1, pelo menos para fechar a carreira, não tem problema, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem essa peça, me marquem. Não esqueça de me acompanhar lá no Instagram. Lá eu estou sempre postando as novidades e vou postar bastante fotinhas dessas peças lá. Então, vocês podem também estar indo lá conferir, tá bom? Um grande beijo. O porta-copa eu vou deixar por conta de vocês, tá bom? Um beijão. Fiquem com Deus. To crash on until night shouldn't be the night I go home with anyone.
There's a bruise right here, one or a few on there. Man, did you see me?